Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET, do Plano de Estudo Tutorado, do ano escolar e da respectiva semana que você pode ver aqui ao lado. O PET é uma apostila que foi disponibilizada para todos os estudantes das escolas estaduais de Minas Gerais lá no site Estude em Casa. E aqui no canal eu estou resolvendo as atividades de todos os anos escolares do ensino fundamental e também do ensino médio, um vídeo por semana, seguindo a organização das apostilas. Então fica comigo que a gente tem bastante coisa legal para aprender e estudar juntos nesse vídeo. Nós vamos começar então as atividades do PET, do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio. Vamos resolver as atividades da semana 1. Logo no início tem aqui algumas orientações para os pais e responsáveis e também orientações para o aluno. Vale a pena você dar uma lida nessa parte aqui, não ignore as informações que estão aqui não. Em seguida, temos aqui o início da semana 1, fala um pouquinho dos tópicos, dos conteúdos, e a atividade, ela começa com uma imagem que na verdade é uma charge. Eu achei a atividade bem interessante, ela não tem nenhuma questão específica em relação à matemática, mas dá para a gente conversar sobre algumas coisas aqui. Muitas questões que foram colocadas nessa atividade da semana 1 para o terceiro ano do ensino médio são questões que você precisa pesquisar e emitir uma opinião pessoal. Em relação às atividades de pesquisa, eu vou te dar aqui algumas dicas sobre algumas coisas que você pode encontrar e como também fazer uma boa pesquisa. E alguns pontos também, algumas questões, eu vou acabar emitindo a minha opinião e também dando algumas dicas. Mas eu penso que existem algumas questões aqui muito pessoais que não faz muito sentido eu ficar aqui emitindo a minha opinião. De qualquer modo, embora essa atividade não apresente explicitamente nenhum conteúdo matemático, a gente não precisa realizar nenhum cálculo matemático, nenhuma operação, não existe nenhum conteúdo matemático sendo apresentado de forma direta, essa é uma atividade interessante para ser desenvolvida nas aulas de matemática como uma introdução, porque ela fala de algumas questões relacionadas à matemática financeira. Eu quero fazer uma pergunta para você, estudante do terceiro ano do ensino médio. Você está acostumado a fazer atividades como essa, que não tratam da matemática de forma explícita? Você está acostumado a fazer isso nas aulas de matemática? Ou nas aulas de matemática das escolas estaduais de Minas Gerais, lá no terceiro ano do ensino médio, vocês só estudam mesmo a pura matemática? Se você quiser me contar como é a realidade na sua escola, eu vou querer muito saber. É só registrar aí nos comentários. Bom, falando sobre a charge, a gente percebe aqui que há duas pessoas sentadas em uma mesa de bar, elas estão consumindo uma bebida alcoólica, provavelmente, e ao lado temos um motorista de táxi que está segurando um cartaz para essas duas pessoas. E a mensagem desse cartaz diz assim: multa por embriaguez, R$ 1.915,40 e a corrida, R$ 20. Pense bem. E aí as questões 1 e 2A, elas falam sobre a interpretação da charge, que o autor é o Amarildo Lima, e essa charge é sobre a lei seca. A questão 1, ela pede para você escrever a sua interpretação da charge, e a 2, letra A, é como você analisa a charge. Para mim, essas duas questões, elas estão muito parecidas, parece que elas até estão pedindo praticamente a mesma coisa. E embora essas questões estejam pedindo uma resposta pessoal, que depende da sua interpretação, da sua análise, eu acho que existem algumas coisas aqui que a gente pode falar sem muito problema. O título dessa charge é Oportunidades. Eu consigo perceber aqui que o taxista está enxergando na situação daquelas pessoas consumindo bebida alcoólica uma oportunidade de ele ganhar dinheiro, ou seja, em vez das pessoas utilizarem o próprio automóvel para irem para casa, ele está oferecendo para elas uma oportunidade de irem para casa de táxi. Então a oportunidade é para ele, porque se elas forem de táxi, ele vai ganhar um dinheiro, e ele também está oferecendo uma oportunidade para elas de não pagarem uma multa de R$ 1.915,40, porque se elas estão consumindo bebida alcoólica, você sabe que pelas leis do nosso país, se elas forem pegas numa blitz e elas tiverem consumido bebida alcoólica e isso for detectado ali pelos aparelhos que os policiais utilizam, por exemplo, o bafômetro,
elas podem ter que pagar uma multa ou sofrer outros tipos de penalidade. Mas o que é interessante aqui é o fato de o taxista estar exibindo essa mensagem para as pessoas com uma atitude de querer vender o serviço dele para essas pessoas. Prosseguindo então, já falamos sobre a 1, sobre a 2, letra A, vamos para a letra B. Observe o cartaz apresentado na charge e elabore o seu cartaz com os dados atualizados. Bom, aqui tem um valor para a multa por embriaguez, tem o valor da corrida que ele cobraria dessas pessoas se elas forem de táxi. E atualmente, aqui em BH, eu fiz uma pesquisa rápida e eu descobri o seguinte, que o valor por quilômetro em uma corrida de táxi está R$ 2,94 e para aqueles motoristas de carro que utilizam aplicativo, como por exemplo Uber, Cabify ou 99, esse valor aqui, R$ 1,55 é o valor da Uber por quilômetro. Então, o meu cartaz ele teria essa cara aqui, o valor da corrida, eu diria que se eu fosse motorista de táxi, R$ 2,94 por quilômetro, ou se eu fosse motorista de Uber, por exemplo, eu diria que é R$ 1,55 por quilômetro. E aí eu poderia fazer o cálculo com a pessoa ali, qual que é a distância até a sua casa, e eu conseguiria dizer o valor da corrida para ela. Agora, uma outra informação interessante é o valor da multa por embriaguez. Eu fiz uma pesquisa aqui e atualmente a multa por embriaguez da chamada lei seca que a gente tem aqui no nosso país, ela foi aumentada. Então a multa ela é de R$ 2.934,70. Isso se for da primeira vez que a pessoa for pega embriagada dirigindo. Se for a segunda vez, se houver reincidência, esse valor ele pode ser dobrado e dobrado. Então, se a pessoa for pega pela segunda vez, ela vai pagar uma multa de aproximadamente R$ 6.000. Então, o meu cartaz, vou colocar a borda aqui, o meu cartaz ele teria essa forma aqui se eu fosse o motorista que estivesse oferecendo os meus serviços para levar aquelas pessoas que estão consumindo bebida até suas casas. Eu acabei já falando sobre a lei seca, né? E a letra C fala exatamente sobre isso. A charge aborda sobre a lei seca. O que você sabe sobre essa lei? É interessante que aqui no canal, recentemente, eu divulguei um vídeo que fala sobre a mistura de álcool e matemática. E um dos assuntos abordados nesse vídeo é exatamente sobre a lei seca. Para quem tiver interesse, eu vou deixar na descrição um link para você assistir esse vídeo. Mas o que a gente pode falar sobre a lei seca? Se você fizer uma pesquisa rápida aí na internet, ou se você assistir esse vídeo que eu falei, você vai encontrar algumas informações, por exemplo, em relação às penalidades. Aqui eu citei algumas delas. A pessoa ela pode pagar uma multa, que eu já te mostrei, que é de quase R$ 3.000 se for a primeira vez. Essa é uma infração gravíssima, a pessoa perde pontos na carteira. Em alguns casos, dependendo da gravidade da situação, ela pode ter suspensão ou cassação da carteira. O veículo pode ser apreendido até aparecer alguém que não está embriagado para poder conduzir esse veículo. E dependendo da situação, se houver vítimas em um acidente causado por um motorista que está alcoolizado, essa pessoa ela pode ser presa e essas aqui são só algumas das penalidades. Existem outras e existem desdobramentos dessas penalidades também, dependendo da gravidade da situação. Caminhando um pouquinho mais, temos aqui a letra D. A palavra oportunidades aparece no texto da charge. Para você, o que significa essa palavra no contexto da charge? Eu acho que vale a pena a gente voltar lá na charge e dar uma analisada. Muito bem, na minha interpretação, analisando essa imagem, eu vejo uma oportunidade boa para os dois lados. Mas eu acredito que o nosso foco maior aqui, até com base nas perguntas que aparecem nessa atividade um pouco mais adiante, é na postura do motorista perante aquelas pessoas que estão ali consumindo bebida. Ou seja, a oportunidade é ele quem está enxergando. Ele está vendo as pessoas consumindo bebida alcoólica, ele sabe que elas não podem, pela lei, dirigir um veículo, ele enxerga naquilo ali uma oportunidade e aí ele começa a fazer propaganda do próprio trabalho. Ele faz um cartaz e aí chega ali diante das pessoas que estão consumindo bebida, exibe o cartaz e lá embaixo até tem uma mensagem assim:
Olha, pense bem, hein? O que é melhor para você? Ganhar uma multa de quase R$ 2.000, no caso do cartaz, ou pagar R$ 20 e ir para casa com segurança comigo? Prosseguindo um pouco mais, a gente chega na letra E e na letra F. Eu quero falar sobre essas duas de forma conjunta. Relacione o contexto da charge com empreendedorismo. E letra F, o que você entende sobre empreendedorismo? Pesquise sobre o assunto. Lembra que eu falei sobre a postura do taxista em observar aquela situação das pessoas consumindo ali a bebida alcoólica e ver naquilo ali uma oportunidade para ele vender o próprio serviço? Isso tem a ver com empreendedorismo. E eu vou mostrar um outro exemplo muito parecido com esse, de pessoas que observaram uma situação e enxergaram naquela situação uma oportunidade de ganhar dinheiro. Olha a manchete de um jornal. Ambulante diz que fatura R$ 1.000 por dia com venda de papel higiênico no carnaval em Pernambuco. Isso aqui é um exemplo de uma atitude empreendedora. Uma pessoa estava observando que lá nos blocos de carnaval as pessoas ficavam com vontade de ir ao banheiro e os banheiros químicos não tinham papel higiênico. O que essa pessoa decidiu fazer? Pegou, comprou vários rolos de papel higiênico e ali ela fazia cortes com pedaços de 1 metro. Cada 1 metro de papel higiênico ela enrolava, colocava dentro de um envelopinho e aí ela se vestia com uma fantasia e no meio dos blocos ela vendia cada 1 metro de papel higiênico por R$1. Ou seja, com um rolo de papel higiênico de 30 metros, essa pessoa ganhava R$30. Esse é o exemplo de alguém que observa uma situação e busca empreender. E o interessante é que nessa situação não era necessário ter um volume grande de dinheiro para investir no negócio, porque papel higiênico não é uma coisa cara para se comprar. Agora que eu dei esse exemplo, vamos falar sobre empreendedorismo. Olha, essa é uma palavra lá das ciências sociais aplicadas, é uma palavra do campo da administração, do marketing. E uma dica que eu dou sempre que você quiser começar uma pesquisa do zero é a seguinte: vai lá no Google e joga assim, o que é tal palavra? Nesse caso, joga lá, o que é empreendedorismo? Normalmente, se esse for um termo que está no dicionário, a primeira resposta que o Google vai apresentar é justamente uma resposta dicionarizada. E nesse caso, olha o que aparece lá. Empreendedorismo: disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços, negócios. Iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes, geralmente com alterações que envolvem inovação e riscos. Falando lá sobre a atitude do taxista, será que houve naquela atitude do taxista de fazer um cartaz, houve uma atitude de inovação? A gente pode dizer que sim, porque normalmente nenhum taxista fica exibindo o seu trabalho. Ele fica parado lá no posto, encostado no táxi, aguardando os passageiros. Aquele taxista não, ele teve uma atitude de inovação, ou seja, ele começou a vender o próprio serviço por meio de um cartaz que fazia as pessoas que estavam consumindo bebida pensarem se valeria a pena para elas irem para casa de carro, com o próprio carro, ou com o taxista pagando R$20. Em relação ao vendedor de papel higiênico, a gente pode pensar sim que ele estava realizando um projeto, realizando um negócio, e também era uma situação de inovação, com até pouco risco, porque o papel higiênico não é uma coisa cara e todo mundo lá no meio do bloco do carnaval com certeza em algum momento ia precisar ir ao banheiro e ia precisar de papel higiênico. Só que as pessoas vão para os blocos e muitas delas não pensam em levar papel higiênico, ou às vezes nem tem espaço para colocar isso nas bolsas. Eu também peguei aqui um recorte de uma apresentação. Eu vou deixar o link para essa apresentação na descrição do vídeo também. Esse recorte apresenta um conceito mais específico de empreendedorismo. Ele fala o seguinte: empreendedorismo é o estudo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto, técnico, científico ou empresarial. Tem origem no termo empreender, que significa realizar, fazer ou executar. Só deixando uma coisa clara, eu não sou especialista em empreendedorismo, da mesma forma que você, estudante do 3º ano do ensino médio, precisa fazer uma pesquisa para responder essas questões, eu também acabei fazendo isso aqui e descobrindo um pouco mais
sobre esse conceito em empreendedorismo. Qualquer um de nós, com acesso à internet, pode fazer a mesma coisa. Bom, a letra G, a pergunta é a seguinte: você conhece alguém que seja um empreendedor de sucesso? Essa é uma questão muito pessoal, ou você conhece ou você não conhece. A letra H pergunta o seguinte: você acredita que para ser um bom empreendedor é necessário ser rico? Pensando novamente também lá na situação do taxista. Vamos considerar que o taxista ele já faz o serviço dele. Aquele cartaz que ele fez para vender o próprio serviço, fazer mais propaganda do próprio serviço, aquele cartaz ali ele praticamente não teve custo para fazer aquele cartaz. Mas certamente aquele cartaz com aquela mensagem de reflexão, pense bem, aquela frase ela pode ter sido um diferencial para que ele conquistasse mais clientes. E isso está relacionado a uma atitude de empreendedorismo que não exigiu dinheiro, não exigiu gastos adicionais, porque a gente está falando da confecção de um cartaz. A letra I diz o seguinte: enumere algumas atitudes que garantem o sucesso de um bom empreendedor. Bom, para quem acabou de conhecer esse conceito em empreendedorismo, para responder uma pergunta dessa aqui, já que nós não somos especialistas no assunto, é necessário fazer uma pesquisa na internet. E aí é preciso tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai encontrar na internet, porque essa palavra sucesso ela é muito relativa. Então, dependendo de quem escreveu as informações, se para essa pessoa sucesso significa X, ela vai escrever algumas atitudes relacionadas a isso que ela pensa que é sucesso. Mas se uma outra pessoa pensa que sucesso é uma coisa completamente diferente, ser um empreendedor de sucesso é uma coisa completamente diferente, ela pode dar também uma opinião totalmente contrária. Então aqui a gente não tem uma resposta correta, uma resposta exata para essa pergunta. Mas existem alguns pontos de convergência sim, e de acordo com algumas pesquisas rápidas que eu fiz aí na internet, eu encontrei algumas atitudes que são muito interessantes para quem quer ser um bom empreendedor, ser um empreendedor de sucesso. Eu encontrei essas informações aqui: criatividade, capacidade de organização e planejamento, responsabilidade, capacidade de liderança, habilidade para trabalhar em equipe, gosto pela área em que atua, visão de futuro e coragem para assumir riscos, interesse em buscar novas informações, soluções e inovações para o seu negócio, persistência, não desistir nas primeiras dificuldades encontradas, saber ouvir as pessoas e facilidade de comunicação e expressão. A letra J diz o seguinte: imagine que você tem um sonho de ser um grande empreendedor. Relate aqui uma sugestão de empreendedorismo destacando as vantagens e desvantagens que poderá encontrar para colocar o seu plano em ação. Olha, a resposta para essa questão ela é totalmente pessoal, então eu acredito que não vale muito a pena eu ficar aqui emitindo opiniões a respeito. Mas se eu posso dizer algo a respeito disso tome muito cuidado, se você tiver uma ideia super bacana, tome muito cuidado com quem você vai compartilhar. Então, uma dica é: amadureça a sua ideia, estude sobre o assunto, converse com pessoas que realmente sejam de confiança. A letra K diz assim: as aplicações bancárias contribuem para que você seja um bom empreendedor? Olha, essa pergunta ela aparece aqui porque mais adiante esse é o assunto das atividades, inclusive que vão ser estudadas na semana 2, que vão fazer parte do vídeo que eu vou colocar no ar na próxima semana. Mas sim, é importante você saber administrar bem o dinheiro utilizando corretamente as aplicações bancárias que estão disponíveis. A letra L diz o seguinte: pesquise sobre os tipos de aplicações bancárias para investir o seu dinheiro. Gente, existem muitas aplicações bancárias, muitas aplicações mesmo. A aplicação bancária mais comum aqui no nosso país, muito popular, é a caderneta de poupança, mas existem outras. Então eu estou aqui te dando uma dica para você refinar a sua pesquisa. Se você quiser pesquisar mais sobre as aplicações bancárias, pesquise sobre CDBs, LCAs, LCIs, LCs, faltou S aqui, mas é LCs. Pesquise também sobre aplicações em Tesouro Direto. Essas primeiras aplicações aqui, elas são todas aplicações que são chamadas de aplicações em renda fixa, tá? E se você quiser pesquisar investimentos em renda variável, essa aqui é a renda variável, vou colocar RV, que eu não tenho espaço, RV. Se você quiser pesquisar renda variável, pesquise algumas coisas sobre ações e sobre fundos imobiliários. Para concluir, nós temos aqui a questão 3, analise a frase de Thomas Watson. Uma fórmula para o sucesso é bem simples. Na verdade, dobre a probabilidade de fracasso da sua empresa.
Você pensa que a falha é o inimigo do sucesso, mas não é de jeito nenhum. Você pode ser desencorajado com os erros ou aprender com eles. Então siga em frente e continue falhando. Erre o máximo que puder. É aí que você vai conseguir o sucesso. Tanto a questão A como a questão B são questões muito pessoais, tá? Você concorda com a fórmula para o sucesso que o autor abordou no texto? Justifique. E a letra B? Quando o autor diz erre o máximo que puder, é aí que você vai conseguir o sucesso. Explique o que você entendeu sobre essa frase. Como eu disse, as respostas são pessoais, mas uma coisa interessante nessa fala dele, só aí para dizer alguma coisa a respeito disso, é que o erro é uma parte importante do processo de aprendizagem. Isso vale para tudo na vida. Olha só, se a gente prosseguir, a gente vai chegar aqui nas atividades da semana 2, e as atividades da semana 2, sim, elas já são sobre matemática de forma mais específica. A gente vai falar sobre matemática financeira. Na semana que vem, então, tem um vídeo para falar sobre as atividades da semana 2. Muito bem, com isso a gente encerra a resolução das atividades dessa semana. Se ficou alguma dúvida ou você quer registrar alguma observação, faça isso utilizando o campo dos comentários. Eu prometo que eu vou ler tudo e vou tentar responder bem rapidinho. Na descrição do vídeo estão links para você acessar o meu site, as minhas redes sociais e também se inscrever no meu canal no Telegram. Agora, antes de terminar, eu quero te pedir um favor. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com seus conhecidos que estão estudando o mesmo assunto, porque se foi útil para você, pode ser que seja útil para eles também. E se você fizer isso, eu vou ficar muito grato, mas só faça se você puder e se você quiser. Agora eu fico por aqui, deixo com você o meu abraço, bons estudos e até o vídeo da próxima semana. Tchau, tchau!